Boa tarde, coordenadores, chefes dos núcleos regionais de educação e toda a equipe dos técnicos pedagógicos que desenvolvem o trabalho conosco. Como a gente tinha combinado na sexta-feira, hoje o Tiago estaria conosco para a gente conversar um pouquinho sobre as questões do acompanhamento de vocês às escolas no Google Classroom. Então, eu só queria passar alguns recados antes de nós iniciarmos, porque nós estamos nos planejando para fazer semanalmente uma ação junto com vocês, conforme a demanda, conforme a necessidade que vocês tiverem no núcleo no auxílio às escolas, né? Então, na sexta-feira, só recapitulando, a gente pediu que vocês já vissem quem são os profissionais que poderiam fazer o atendimento nas escolas e começassem já a fazer esse mapeamento. A gente tem um roteiro daquilo que precisa ser feito, né? Verificar a dificuldade dos professores, os estudantes que não têm acesso. Então, tem todo o roteiro que já está com vocês. E, como a gente tinha comentado, hoje à tarde, né, eu conversei com o Tiago na sexta-feira, né, vendo as possibilidades do que vocês tinham nos sugerido. E, prontamente, toda a equipe da TI nos atendeu, o Gustavo, que é o diretor, prontamente também nos atendeu, e estamos aqui agora fazendo esse trabalho de parceria. Tá? Então, vocês se confundiram um pouquinho com relação à atualização da planilha. Então, a planilha que a gente pediu para vocês fazerem a atualização é relacionada ao acompanhamento desse momento, não o acompanhamento da tutoria. A tutoria ela não acontece nesse momento em EAD, gente. A gente faz um acompanhamento, mas não é o acompanhamento de tutoria. Lembrando que a tutoria tem uma metodologia, né, e a gente não pode fazer a tutoria à distância. Então, agora é o acompanhamento efetivo das turmas em EAD. Ok? Então, o Tiago vai ficar aqui junto com a gente, fazendo esse trabalho e já passando todos os encaminhamentos para vocês. E eu vou ficar aqui no suporte, aprendendo também. Tá bom. Pessoal, olha, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que eu converso com essa equipe de tutores dos NREs. E, assim, a Eliana me passou uma demanda, mas a gente está aqui com o chat aberto. E tudo que vocês forem perguntando, que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai respondendo, tá? Então, a minha fala vai ser curta, vai ser bem rapidinho, mas com algumas poucas demandas. Mas aí, tudo que vocês tiverem de dúvidas, coloquem aqui no chat e a gente vai respondendo, a gente vai resolvendo juntos, tá? Muitas pessoas estão entrando em contato com a gente porque estão assistindo tutoriais na internet, no YouTube principalmente, e alguns botões eles não são iguais, né? Algumas telas não são tão iguais e as pessoas se perdem um pouco. Então, eu estou com o meu Drive, estou com algumas ferramentas aqui abertas que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês, e aí a gente vai respondendo, a gente vai fazendo o que vocês quiserem. O Homer, tem como aumentar o som? Fazendo um favor, o pessoal está pedindo para aumentar o som. Ou talvez se eu melhorar aqui, né? Tá. Bom, pessoal, a primeira questão que eu acho que todo mundo precisa entender um pouco é como que funciona a questão da inserção do aluno e do professor dentro das plataformas, tanto do app Aula Paraná, como também dentro do Classroom. Eu acho que se vocês entenderem isso, vocês vão entender por que alguns passos precisam ser mecânicos e não automáticos, tá? Então, basicamente, o que os aplicativos eles fazem é assim. Eles vão lá dentro do SERI e verificam todas as salas de aulas que existem no Paraná. E dentro dessas salas de aulas, ele classifica por disciplina. Aí eles geram essas salas de aula, eles geram essas turmas. Isso lá dentro do SERI. Aí, dentro do SERI também, eles pegam os dados dos alunos e colocam para dentro dessa sala de aula. Então, é tudo de forma automática. Em relação aos professores e aos pedagogos, o que acontece? O aplicativo ele faz uma consulta no RHCED, verifica quem é professor, de que turma que é, quem é pedagogo, quem é diretor, e insere dentro dessas turmas, tá? E ele faz isso constantemente. Então, o tempo inteiro ele está atualizando e ele está jogando as pessoas lá para dentro. Esse é um dos motivos, por exemplo, que a gente não consegue fazer com que o pedagogo, por exemplo, de uma determinada escola,
Se ele é só do período da tarde, a gente não consegue fazer com que ele esteja vinculado apenas às turmas do período da tarde. Porque dentro do nosso sistema ele aparece apenas como pedagogo e não ele não tem nenhum vínculo com as turmas dentro do RH-CED, do SER, enfim, dentro dos nossos sistemas internos. Então isso faz com que os pedagogos e os diretores eles sejam colocados em todas as turmas, tá? Só que, por outro lado, o pedagogo, o diretor, ele pode até tentar arquivar a turma ou excluir a turma. Mas é muito provável que numa próxima atualização todas as turmas voltem novamente, tá? Então é bom que cada escola tenha aí uma forma de gerir, de gestar um pouco essa situação, tá certo? Outra coisa que a Eliana me pediu para que eu mostrasse a vocês, e é isso que eu vou fazer agora, é que vocês, enquanto tutores, precisam acompanhar algumas turmas. Só que, se a gente colocar vocês dentro dessas turmas como alunos, nós vamos ter um problema, porque vocês podem trazer prejuízos para o sistema que vai fazer a leitura e a classificação desses alunos dentro do RCO. Né? Então, a gente precisa colocar vocês como professores. Mas, por outro lado, vocês não têm nenhum vínculo com essas turmas, com essas escolas, dentro de nenhum sistema da sede. Haja visto que vocês estão no NRE, vocês não estão dentro das escolas. Então, por isso, a gente vai ter que fazer de uma forma um pouco mais manual, nesse caso. Mas tem como ser feito, tá certo? Até porque, né, Thiago, a intencionalidade deles estarem nas turmas é para auxiliar o professor. Isso. E aí não faz sentido eles terem o acesso de aluno ou até mesmo do próprio professor, né? Perfeito, porque se ele tiver o acesso do aluno, ele vai ver a atividade como aluno, né? Então ele não vai poder editar, ele não vai poder conferir, ele não vai poder ver se tem uma resposta certa ou não. No caso se ele estiver vinculado como professor, ele pode abrir a atividade de forma editável e ele pode ver, por exemplo, que tipo de resposta o professor ele cadastrou para aquela atividade. Que esse é um problema nosso, né? Às vezes o professor ele gera o arquivo com a lista de atividades, ele envia para a gente, às vezes o assessor, o técnico, ele vai lá e coloca a resposta errada. E aí vai aparecer para o estado inteiro a resposta errada. Então, o pedagogo, o diretor, o professor e o tutor, que vai ser um professor convidado, ele pode ir lá e fazer essa correção. Ele pode fazer essa conferência e fazer essa correção. Ou até mesmo orientar o professor, né? Olha, professor, na atividade tal, a gente percebeu que tem algum equívoco e tal, e consegue mais... Entendi. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque assim, nós estamos fazendo uma mudança muito brusca de mentalidade. Certo. Então, às vezes, nós estamos lá na sala de aula, a gente faz um exercício errado, a gente apaga, pede desculpa e começa tudo de novo, né? Eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula, eu errei um exercício, os alunos ficaram tirando sarro de mim, eu tive que engolir aquilo seco, né? E foi. Agora não, né? Agora as coisas são publicadas. Agora não é só mais você e seu aluno, todo mundo está vendo. O aluno, a família e tudo mais. Então a gente tem que ter muito rigor, a gente tem que ter muito critério e muito cuidado com aquilo que a gente posta. Não que não vá acontecer erro, mas quanto mais pessoas no processo, menores são as chances de acontecer erros. E lembrando que a gente está em todo esse processo de mobilização, para que os professores eles compreendam essa ferramenta e de fato utilizem, tanto os professores quanto os estudantes que têm acesso, né? Isso. Bom, então eu vou mostrar para vocês agora como que de forma manual a gente vai inserir esses professores, tá? É muito importante que vocês primeiro entrem em contato com o professor para ele te adicionar. Então, você já tem que ter mapeado ali quem são os professores. Eles podem entrar em contato com o diretor, por exemplo? O diretor da escola, porque é isso que vai acontecer. O contato deles é com o diretor e com o pedagogo. E aí por exemplo, o tutor de matemática do Núcleo Regional de Londrina, ele vai entrar em contato com os diretores das escolas que ele atua e ele vai entregar o e-mail dele para esse diretor. Tá? Então, é como se eu estivesse entrando agora em contato com uma diretora e falando assim, ó, o meu e-mail é thiago.mariana@escola.pr.gov.br, tá certo? Vai entregar. O diretor vai enviar esse e-mail para o professor, e o professor terá que fazer o convite para o assessor. Tá? Então, como que ele faz? Aqui na minha tela, ó, eu tenho aberto, por exemplo, as minhas turmas com a minha conta da CTE, tá? São as turmas master, né? São as turmas mestres, mas basicamente é igual isso que vai aparecer
para o professor. Então, o professor vai abrir a turma dele, vai clicar em pessoas, e aqui em pessoas ele vai ter dois tipos de pessoas, professores e alunos. Aonde está escrito professores, ele vai clicar em adicionar e ele vai digitar lá, por exemplo, o e-mail da pessoa, né? No caso do assessor, né? Ele vai digitar o e-mail do assessor. Então, Thiago Ledesma Mariano, thiago.mariano@escola. Isso acontece para todo mundo, tá? Dessa forma automática. E convidar. Convidou essa pessoa, o assessor do núcleo. No caso, o técnico pedagógico nosso, né? O técnico pedagógico do núcleo, ele vai receber um e-mail confirmando essa participação nessa turma, e isso já vai abrir dentro do class dele. Então, dessa forma manual, o professor ele pode convidar quem ele quiser. Inclusive, se você tem lá, por exemplo, numa escola, 2 terceiros anos, e cada terceiros anos tem um professor diferente. Mas se os professores quiserem se juntar para produzir conteúdos juntos e para postar conteúdos juntos, eles podem fazer dessa forma. Um convida o outro. Tá? E dessa forma, quando a pessoa aceitar, ela vai ter a função de professor. Então, ela vai poder postar, ela vai poder fazer o que ela quiser. Nesse caso aqui, ó, né, essa é uma sala que eu tenho muitas pessoas, né? São as pessoas que estão postando os conteúdos. Mas se eu clicar aqui em atividade, por exemplo, essa atividade não foi eu que postei. Mas eu posso acessar aqui a atividade e eu posso editar o que eu quiser dentro dessa atividade. Porque eu também estou como professor, mesmo não sendo eu a pessoa quem fez essa postagem. Então, é dessa forma que o técnico pedagógico, o tutor, ele vai ter acesso às turmas e o material que está sendo postado. Perfeito. E pode, inclusive, gente, que essa aqui é a nossa finalidade aqui, é auxiliar aquele professor que está com dificuldade, né? Então, você vai auxiliar a equipe gestora para isso. Você não vai estar em contato direto com o professor, mas você vai saber na tua escola, se determinado professor tem alguma dificuldade, você vai poder, enquanto núcleo, ajudar a equipe gestora a desenvolver esse professor. Isso, exatamente. Outra coisa importante é que vocês podem criar também documentos, formulários, tudo em parceria. Né? Eu deixei aberto aqui na minha tela, por exemplo, um Google Docs, né? Um documento, onde você vai... eu posso, por exemplo, clicar aqui no botão compartilhar, enviar o link para o professor, né? Ou digito o e-mail do professor aqui, ou simplesmente eu pego o link e envio o link para o professor, e automaticamente nós estamos produzindo um conteúdo juntos. Ó. Nós estamos produzindo textos em conjunto. Nós estamos, eu escrevendo da minha casa, esse outro professor escrevendo da casa dele. Eu posso compartilhar com 30 alunos e pedir para que todo mundo preencha, por exemplo, essa atividade, esse documento, e aqui aonde aparecem que as alterações foram salvas, eu consigo saber quem fez. Eu consigo tanto retornar para um arquivo, de repente, se alguém apagou alguma coisa que eu não deveria apagar, como eu também consigo saber quem foi a pessoa que editou esse documento. Então, isso também é possível. Não, eu deixei o Docs aberto, mas isso é possível também no formulário, isso é possível nas apresentações e na planilha. Isso é muito importante para o professor. Então, o professor, ele consegue montar, por exemplo, escrever um texto de forma coletiva. Então, ele consegue compartilhar isso com todos os seus alunos. Cada um vai digitar lá um pedaço e ele vai ter a nítida visualização daquilo que cada um realmente fez dentro da sua atividade. Tá? Inclusive, dá para saber até se o aluno ele deu um Ctrl+C e um Ctrl+V. Porque como fica ali gravado o horário, então se o aluno escreveu 10 parágrafos em 1 segundo, ele deu um Ctrl+V, né? Com certeza. Então a gente sabe até quem produziu e quem não produziu com essas ferramentas. Tá chegando algumas questões? Sim, vamos, assim, como você achar melhor. Francisco Luiz Carraro. Ele pergunta, e as turmas que não têm atividades lançadas pela SED? Tá? Francisco, nós estamos lançando sem parar. Tá? Nós tivemos um problema que as nossas capacidades de drive elas ficaram comprometidas pela quantidade de conteúdos que nós estávamos colocando. Então, isso deu uma atrasadinha, mas acredito que até quarta-feira todas vão ter. Então, toda aula dada,
por um professor, ele segue um rito. O professor ele entrega a aula, o slide e as atividades. Aí nós pegamos a aula, colocamos ela disponível no YouTube, colocamos os PowerPoints disponível no Classroom, o PowerPoint na versão PDF e mais o formulário com as atividades do professor. Então isso demanda tempo. Nós tivemos esse problema com o Drive, mas eu acredito que até quarta-feira todas as aulas dadas até o momento terão o conteúdo já postado no Forms, tá? Tem uma equipe muito grande fazendo isso. Então logo logo deve aparecer para as turmas que ainda não têm nenhuma atividade, tá? E quanto aos professores que ainda não possuem suas turmas inseridas no Google Classroom, né? Então, nós acabamos de rodar uma atualização. Como eu disse a vocês, é tudo forma automática. O nosso robozinho, ele vai lá, consulta o RH, consulta o SERI e monta as turmas. Acabamos de rodar essa atualização. Pode ter alguma coisa ainda estranha? Pode, isso pode acontecer. Nós já estamos verificando se essa atualização ela ficou 100% atualizada ou se ficou alguma coisinha para trás, mas aí no máximo até quarta-feira a gente já tem essa atualização 100% funcionando, e aí se ainda ficar alguma coisa, aí eu peço para que vocês insiram eu enviei uma planilha para a CRTE, eu não sei se o Eric é da CRTE, mas eu enviei uma planilha para o CRTE, e aí é só inserir, só preencher a planilha com os dados do professor, com o que está acontecendo, que a gente vai dar tratamento. Por isso que é muito importante essa ponte com a CRTE do núcleo, né, Tiago? Porque aí vocês ficam sabendo dessas informações por meio da CRTE. Porque o que acontece? A CRTE, se você procura a CRTE vai pegar o RG do professor e vai consultar no RH. Às vezes, por exemplo, é um professor PSS que ainda não teve a primeira folha de pagamento rodada. E aí não tem vínculo. Apesar de aparecer o nome do professor lá no RH SED, não tem vínculo com nenhuma turma. Então, só quando o pessoal da CRTL recebe essa informação, consulta, verifica se está tudo certo. Aí, se tiver tudo certo e a pessoa não tiver aparecendo as suas turmas, aí sim ela reenvia isso para nós, através do formulário, a gente dá tratamento. O que aconteceu a semana passada? Nós rodamos uma atualização, e aí, nessa atualização, pegaram aqueles professores que estavam de licença. Então, quem teoricamente teria que estar de licença, que eram 54 mil professores, era muita gente. Essas pessoas ficaram sem suas turmas. Então, nós precisamos rodar uma nova atualização. Quando o RH retirou essa informação do sistema, que daí houve o cancelamento da licença, e aí nós rodamos novamente. Então, teoricamente, é para a gente não ter mais esse tipo de problema. Agora, é claro que ainda tem um outro professor que está pegando aula agora, esse vai demorar alguns dias ainda. Por isso que é bom adequar bem esse fluxo de informação dentro do núcleo, que facilita daí para todo mundo, né? O Odair Godoy ele pergunta praticamente a mesma coisa. Tem como excluir o professor que não pertence à turma? Odair, a gente tem que entender primeiro por que ele está ali, tá? Então, o melhor seria tirar print da tela da onde ele está aparecendo, enviar para a gente, pode ser via formulário ou via CRTE, para a gente dar uma verificada, tá? Porque, assim, ele não deveria estar aparecendo. Nós não teríamos dois professores, a não ser que algum professor, a gente sabe, por exemplo, que alguns professores pegaram o código da turma e distribuíram o código da turma, a não ser que alguém tenha entrado com o código da turma, às vezes até tentou um código da turma errado e acabou entrando sem querer. Então tem que dar uma olhada para ver o que realmente está acontecendo, tá? Homer, compartilha minha tela, por favor, novamente, ó. Pessoal, tem uma forma aqui na própria página aqui, né? Você tem esse código da turma aqui, né? E esse código, se você mandar ele para as pessoas podem acessar o seu Classroom e eles vão ficar como alunos, tá? Isso daqui vocês não podem enviar para ninguém. Tem que pedir para o professor não enviar para ninguém, muito menos para o aluno. Porque quando nós inserimos o aluno a partir do SERI. Se esse aluno ficar duplicado, no momento em que nós vamos coletar os dados desses alunos, para transportar esses dados para o RCO, por exemplo, para presença, para nota, nós não vamos conseguir ou nós vamos ter um problema. Porque nós vamos ter um aluno ali duplicado. E muitas vezes ele foi inserido com o @escola,
pelo sistema e ele foi inserido por um Gmail através desse link. E aí o que vai acontecer? Esse aluno, ele vai usar o link Gmail dele, que é muito mais fácil, e ele não vai conseguir depois preencher, de repente, o @escola, ou não vai fazer o @escola, e vai ficar sem presença e sem nota. Então, esse tipo de código da turma aqui, a gente não deve entregar para ninguém. Para ninguém. Então, muito disso que você colocou aqui, professor, acabei esquecendo, Odair, muito que você colocou aqui é porque algumas pessoas acabaram enviando para outras esse código. Então, não envie, tá? Avise os professores do núcleo, do seu núcleo aí, para não enviar esse código para ninguém. A chefia, tem uma outra pergunta aqui da... Atualizou agora. A chefia, ela não teria como ver as turmas que estão precisando, com necessidade para tentar dar um socorro? Pode, sem nenhum problema, mas tem que ser dessa forma. Os professores precisam adicionar a chefia como professor ali dentro do próprio Classroom. Nós não vamos colocar a chefia automaticamente em todas elas, porque daí nós teríamos que segmentar, né? Teria que falar assim, o chefe do núcleo de Londrina fica nas escolas de Londrina, o chefe do núcleo de Pitanga fica nas escolas de Pitanga, mas nós não temos isso em sistema, então a gente não consegue fazer isso automaticamente. Por isso que é bem importante a gente fazer todo aquele levantamento que a gente conversou na sexta-feira, gente, verificar quais as escolas que elas estão tendo mais dificuldade. Porque aí a gente pode começar por aí. Sim. Porque atender todas nesse momento, de fato, fica difícil. Mas aí você tem esse contato com as escolas que estão tendo mais dificuldade de acesso para fazer o auxílio dos professores. Eu penso que esse fluxo vai auxiliar bastante. E aí vai fazendo escalonadamente, né? Exatamente. O Reinaldo Claras, ele pergunta se os formulários teste, o professor já pode fazer edição configurando notas. Vai ter um gabarito ou o professor deve fazer análise das perguntas? Reinaldo, nós não... Tem algumas atividades que estão indo com gabarito e outras sem. Aquelas que estão sem, o professor ele precisa verificar e ele precisa gerar o gabarito. Tá? Não sei se vocês querem, se qualquer coisa, escreve aqui, Reinaldo Claras. Escreve aqui que daí qualquer coisa eu até ensino como gerar esse gabarito e esse teste, tá? Mas o professor já pode, inclusive, atribuir a própria nota dele, se ele quiser. Ele já pode, isso já está liberado. O professor pode entrar, pode editar. Se ele deixar uma pergunta aberta, uma pergunta dissertativa, ele vai ter que ler e dar o feedback e a nota. Se ele fizer uma pergunta objetiva, porque existem várias formas de fazer objetiva, não é só aquela marcando uma alternativa, mas o Forms ele dá muitas outras alternativas para isso, aí ele não precisa, ele marca o que é correto e aí ele não precisa corrigir, isso aí vai aparecer tanto para ele quanto para o aluno a nota de forma automática, tá? Inclusive nós fizemos um tutorial sobre isso e ensinando a colocar vídeos, né, dentro do Forms, porque uma coisa importante que vocês, que eu acho que essa é a função nossa enquanto CED e a função do núcleo, é ajudar os professores a pensar um pouco fora da casinha, né? Tentar mostrar para esse professor o quanto a gente pode, assim, de forma simples, mas o quanto que a gente pode oferecer coisas para o nosso aluno inovadoras. Nós podemos oferecer atividades que numa sala de aula convencional nós não teríamos como oferecer. Como, por exemplo, eu posso até divulgar de novo com vocês, mas a Helena também já me contou que enviou para vocês um tutorial de como colocar um vídeo dentro de um formulário. Então, um vídeo de 5, 7, até 10 minutos, não precisa ser necessariamente o vídeo das aulas Paraná, pode ser um outro vídeo, né? Ele explicando alguma coisa para o aluno? Ele explicando alguma coisa para o aluno, e isso pode gerar um engajamento muito maior do aluno, né? Então, acho que esse também é uma função nossa, né? De falar assim, olha, vamos fazer alguma coisa disruptiva, vamos pensar agora fora da casinha. Deu, né? A gente precisa reinventar a educação, mas reinventar, não tentando fazer a mesma coisa que a gente faria em sala de aula, mas tentando fazer alguma coisa diferente, porque agora a tecnologia nos propicia isso. Né? Então, construir trabalhos em grupo. Se vocês quiserem, um dia eu posso vir aqui
e mostrar para vocês como fazer uma atividade adaptativa dentro dos formulários. Adaptativo. Então, o aluno aprende, ele avança. Se ele não aprende, ele vai ser direcionado para uma recuperação. Então, a próxima web já é isso, né? Já vamos agendar. Eu vou mandar para você uma reportagem. Quando eu fiz isso em 2018, teve uma empresa que fez uma assessoria, ela fez uma pesquisa, e os alunos que tinham rendimento entre 35% e 55% passaram a ter 80%, e alunos que tinham entre 80% e 90%, ninguém teve rendimento abaixo de 95%. Então, a gente precisa começar a pensar e a fomentar isso, legal. Pensar fora da casinha. Porque agora a tecnologia está aí e ela nos permite fazer isso, né? Então, isso é muito importante, gente. Precisamos saber até quando as atualizações irão acontecer. Tem previsão? A última atualização deve estar saindo agora. Alguém aqui também perguntou sobre as salas do profissional. Elas também já estão criadas. Tá? Não sei se elas subiram ainda, se vocês vão ver, mas no máximo até quarta-feira elas já vão aparecer, tanto com alunos e com professores, e com pedagogos e com diretores. Então agora nós estamos fazendo o quê? Esse refinamento. Então é provável que no máximo até quarta-feira de manhã já esteja tudo pronto, no sentido que as atualizações aconteceram. Depois é claro que uma coisinha ou outra a gente vai ter que fazer isso manualmente, né? Adriana, está liberado o Meets dentro do nosso Classroom? A função Meets, que é a função de você fazer teleconferência, ela está liberada para todo mundo. Sim. Tá? A única coisa que precisa ficar muito, muito clara é que o Meets ele não funciona com isenção de tráfego. Né? Então, se alguém utilizar o Meets, tanto o professor quanto os alunos estarão pagando pelo tráfego. Tá? Então, porque o que acontece hoje? O aluno ele pega o app, Aula Paraná, dentro do app ele abre o Classroom. Então, ele não está pagando nem para usar o app, nem para usar o Classroom. Só que se ele fizer o Meet, ele vai pagar. Porque daí usa os dados. Daí vai usar os dados dele ou o Wi-Fi da casa dele, né? Ele vai pagar, não vai ter a isenção de tráfego. Até porque o Meet pro aluno vai abrir num outro aplicativo. Mas está liberado sim. Claro que eu estou falando isso da parte técnica, aí tem a questão pedagógica que é a Eliana que responde. Né? O pedagógico a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Porque afinal de contas você está fazendo, não é a mesma coisa de você estar na sala de aula junto com os estudantes. Então, também a gente precisa fazer uma orientação muito específica para os diretores, para os pedagogos, em como eles vão trabalhar isso com os professores, direcionar essa ação. Porque daí você não tem o controle daquilo que o estudante vai colocar ali para a transmissão, né? Exatamente. Eu aconselho você a gravar o Meet, porque tem como você gravar, né? E qualquer coisinha reportar. Saiu uma notícia, não sei se vocês viram, mas acho que umas 2 semanas atrás, saiu uma notícia de um aluno que ele acessou o aplicativo e começou a colocar informações sobre suicídio. Então, nada na web é oculto. Né? Então, na hora que nós recebemos essa notícia, nós já identificamos o aluno, passamos para a chefia do núcleo responsável por aquela escola. Em menos de 24 horas, a chefe já tinha feito uma reunião com a família, com o diretor da escola, na escola presencial. Todo mundo assinou um termo e o menino foi encaminhado para o CAPS e a denúncia foi encaminhada também para o Ministério Público. Então, muitas vezes o aluno, ele não tem essa noção, essa percepção. Ele coloca um nickname lá, ele acha que ele está oculto, que ninguém vai encontrar ele. E não é isso que vai acontecer. Então, o que eu sugiro? Que ao usar o Meet, você grave a sua aula. Isso. Porque dessa forma você, se tiver alguma coisa, você já orienta o aluno da forma correta, já instrui o diretor do que aconteceu, né? O diretor já toma as providências e você se resguarda a sua imagem, né? E é bem importante que as escolas sejam orientadas com relação a isso, gente. Porque senão depois viram alguma situação que a gente vai ter que responder na sequência, né? Aí é todo mundo junto tendo que responder pela ação. Então é melhor a gente ter bastante cautela com relação a essas situações e estar tudo bem orientadinho. A Sônia Soster, ela pergunta se os coordenadores de cursos técnicos, né, de cursos, vão ter acesso automático nas turmas da educação profissional, ou o professor terá que convidá-lo. Não, Sônia. A princípio, o professor ele vai acessar e o coordenador também. Tá? O coordenador ele vai
ele fica mais ou menos como o pedagogo, né? Ele acessa todas as turmas do curso técnico. É claro que a gente só precisa ver se isso foi solicitado no primeiro momento. Não sei se o departamento de educação profissional, se eles fizeram essa solicitação, mas se eles não fizeram, rapidamente a gente consegue agir para corrigir essa situação, tá? Teve uma pessoa aqui que ela perguntou... aqui. Gisele Adriano, temos recebido reclamações de que os aplicativos estão gastando os dados. Poderia falar mais a respeito? Ainda está sendo adequado? Nós recebemos isso aqui agora na sede, hoje, umas 4 reclamações. Toda vez que a gente recebe uma reclamação, a gente testa para verificar. Né? A gente não sai dando uma resposta para alguém sem fazer o teste. Todas as reclamações que chegaram aqui, nós testamos e todas estão funcionando. O que a gente percebeu? A gente percebeu que tinha um problema de comunicação entre nós e o usuário. Então, que ele não estava sabendo ativar essa isenção de tráfego, tá? Que se chama VPN, né? O nome técnico seria o VPN. E aparece no aplicativo uma mensagem para você ativar o VPN. Então, nesse caso, nós fizemos um tutorial e encaminhamos para o pessoal da CRTE, mas aí eu vou mandar para a Eliana envia para todo mundo, ensinando a como ativar o VPN, tá? Como ativar a isenção de tráfego. É claro que a primeira vez que a pessoa está com o celular em mãos, ela precisa ter créditos, né? Precisa ter ou rede móvel ou Wi-Fi, porque ela precisa fazer o download e o primeiro acesso do aplicativo. Fez isso, acabou, não precisa mais fazer mais nada, tá? Mas eu vou então enviar para vocês o tutorial de como prosseguir para conseguir obter a isenção de tráfego. Então, nós recebemos hoje algumas demandas, verificamos e nós não encontramos nenhum problema em nenhuma das 4 grandes operadoras, tá? Só o pessoal de Londrina tem que tomar cuidado um pouco, que nós recebemos um caso de um aluno, mas era um aluno da Sercontel, né, a operadora do município. Então a operadora Sercontel, ela não está, por enquanto, pelo menos, com esse serviço ativo. Nós temos nas 4 grandes operadoras e está funcionando sim, tá? Então eu vou enviar para vocês depois o tutorial. Essa daqui, Eliana, eu vou pedir uma ajuda sua. Tá. PAC, pai, tios, como os professores serão inseridos? Quem são esses professores aqui? São da educação especial? Educação especial. Então, gente, até hoje de manhã nós estávamos numa reunião bem específica sobre isso. Os professores de educação especial, eles vão ser inseridos, sim, né? A gente vai conversar certinho, inclusive com orientações específicas acerca disso. Mas são professores, Thiago, que são vinculados a essas turmas que são da educação especial para os estudantes que precisam de alguma adaptação curricular, de algum encaminhamento diferenciado. Tá bom. E teve também hoje de manhã alguém entrou em contato falando sobre as salas de recurso. Nós também vamos criar as salas de recurso. Tá? Assim como a gente está criando do Mais Aprendizagem, Mais né? Aprendizagem também vai ser criado. Todo mundo vai ter sala de aula. Não se preocupem, é só uma questão de tempo mesmo, tá? Tem muita gente de educação especial perguntando. A educação especial, a gente começamos com a questão dos intérpretes. Então, a gente já vai encaminhar, hoje de manhã também, todos os materiais que foram para a escola, para desenvolver, para entregar para os estudantes que não têm acesso. A educação especial está com acesso também para começar essa adaptação de materiais. Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Então, estar tentando, né, gerúndio, mas, aos poucos, teremos todos os materiais, todas as salas, tudo organizado. É uma questão de tempo mesmo, hábil, né, para o ser humano conseguir desenvolver tudo isso, tá? O Valdecir, ele fala, você poderia explicar melhor como faremos o acompanhamento dos professores, visto que estaremos em todas as disciplinas e turmas de todas as escolas que somos tutores? Como seria isso? Valdecir, eu acho que a Eliana pode explicar melhor isso. A minha parte é só
fazer com que vocês entrem, acessem a sala. Aí eu acho que a Eliana tem a metodologia para isso. Isso. Então, primeiro, a gente precisa, até encaminhou para vocês, toda uma orientação para que os coordenadores, junto com as chefias, definissem quem seriam os técnicos responsáveis no núcleo por determinado número de escola. 7 escolas, se a gente for utilizar a mesma divisão da tutoria. Então, de preferência, o tutor que não entrou em licença, ele fica nas escolas onde ele já tem a parceria com o diretor, com a equipe pedagógica. Então, os professores já estão habituados com o tutor na escola. Não vai acontecer em todos os casos. Então, essa é uma ação agora que é de núcleo, gente. Então, todo mundo precisa auxiliar, porque a gente está fazendo um grande trabalho para que a gente atinja 100% dos professores mediando as suas turmas e dando suporte nas escolas. Então, tem todo um encaminhamento que precisa ser feito. Por que acesso às turmas? Porque existem alguns casos que eles são muito específicos. Você não vai editar o trabalho do professor, não vai fazer nada disso de edição específica no trabalho do professor, mas para você ter o olhar da totalidade. E aí, essa forma é a única forma que nós conseguimos, né, Tiago, para que ele tenha esse acesso. Porque vocês do núcleo não estão vinculados às turmas. Porém, por exemplo, uma escola que esteja com dificuldade com o professor de sociologia para fazer o trabalho junto com os estudantes, você estando no núcleo, você pode mediar essa ação junto à equipe diretiva e pedagógica. Ok? Então, você pode auxiliar, no sentido de auxiliar e não no sentido de fazer para o professor. Ok? Então, aí vocês vão conversar entre vocês, no núcleo, coordenador pedagógico, chefia, para definir essa situação. Ok? Então, o acesso ele é importante para isso. Tem uma situação, poderia, por gentileza, o Homer, compartilhar minha tela aí, fazendo um favor? Da Andréia Castagini, né? Ela fala assim, aparecem várias atividades, permissão necessária para os alunos. O que acontece nessa situação? Andréia, o que acontece? Ó? Quando você acessa aqui o Chrome ou qualquer outro navegador, você tem aqui o que a gente chama que é o usuário raiz, tá? É o primeiro usuário, o usuário principal que está na conta daquela pessoa, tá? Eu vou abrir aqui meu Mozilla que eu acho que vai ficar mais fácil, ó. Tá? Então, esse daqui é o usuário raiz. E esse daqui é o usuário secundário, é o usuário que você está logado na conta para acessar essa atividade. O que está acontecendo com a maior parte dos professores e alunos que eu tenho atendido com dificuldade de acesso? O usuário raiz no celular, ele não aparece. Tá? E esse usuário aqui, o secundário, às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, quando o aluno ele tenta acessar uma conta, geralmente ele vai acessar com a conta raiz, que é a conta privada dele. E aí ele vai lá no Google Chrome, ele vai lá no aplicativo e ele troca por uma conta secundária e ele passa a ter acesso às turmas. Então, é muito comum o professor ele entrar aqui e falar assim, eu acabei de atender um professor de Foz do Iguaçu. Ele falou assim, eu tenho uma conta aqui particular e está aparecendo aqui as salas de aula, as turmas da minha conta particular. Mas eu quero as contas da SED. A SED não colocou aqui as minhas turmas. E, na verdade, você clica lá, altera o usuário, né, tá com o usuário particular da pessoa, que geralmente é um Gmail. Aí clica, altera para o usuário do @escola, o usuário secundário, e automaticamente abre para ele abre para ele a conta as turmas que a gente inseriu, tá? E, olha só que engraçado, ó. Se eu digitar aqui, ó, no meu navegador, Google Classroom, ó, e clicar nele para abrir, ele não abriu, ó, as minhas turmas, mesmo eu tendo mostrado naquele momento aquelas turmas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no usuário secundário, seleciono a conta que eu quero, aí ele abre a conta, a minha conta secundária, né, no caso que é CTE, e vai aparecer aqui todas as turmas. Então, isso é o que está acontecendo, Andréia, na maior parte dos problemas que as pessoas estão relatando.
O que ela precisa fazer? Sempre lembrar de trocar o usuário. Então, acessou o Classroom, opa, não apareceu a minha turma, confere o usuário. Acessou uma atividade, opa, está pedindo uma ação necessária, troca o usuário também para fazer aquela atividade, coloca um usuário @escola. Então, como é uma coisa assim, muito automática, é muito raro isso dar problema. Se apareceu para a pessoa a atividade, ela vai clicar e ela vai fazer. Mas ela tem que estar com o usuário correto. Principalmente conta Gmail, né? Principalmente conta Gmail. Que a gente tem o hábito de usar Gmail e não está logado no... Ah, comigo acontece sempre. Não, vocês viram, acabou de acontecer aqui na tela, porque a conta principal desse computador não é a conta que eu estou acessando o Google Classroom, tá? Então é por isso, tá, gente? É só, Andréia, pedir para a pessoa confirmar se ele está mesmo logado com a @escola. Isso é ruim, a gente vai até abrir depois, eu acho, um chamadinho para Google, porque isso é ruim, porque às vezes você está num ambiente, quando você clica, você vai para outro ambiente, ele vai com a conta raiz, ele não vai com a conta secundária. E aí dá esse problema, fecha a atividade e assim por diante. Uma coisa que me veio aqui que é muito importante, gente, depois, porque a gente tá construindo aqui também a ação, a gente está construindo junto. Então, o Thiago está colocando um monte de informações que são extremamente importantes. Mas o que também é extremamente importante nesse momento é o diretor e o pedagogo saberem da intencionalidade desse profissional do núcleo, seja tutor, seja técnico pedagógico, estar com ele junto nas turmas. Então, é esse olhar de auxílio. É o olhar de dar o suporte. Por exemplo, o professor de matemática está com dificuldade. Então, como você, no núcleo, fazendo todo esse canal de comunicação, pode ajudá-lo? Então, o intuito é ajudar a equipe diretiva e pedagógica com esses professores nessas atividades, para que isso chegue no aluno da melhor maneira possível. O Reinaldo Claras, ele fez um questionamento aqui importante. Tiago, em relação à pergunta da Andréia, observamos que tem links edit. Não são links de resposta, tanto para o aluno quanto para o professor. Não aparece para o professor o lápis que dá acesso à edição do formulário, como proceder. Reinaldo, isso daí foram só as primeiras atividades que nós postamos e nós fizemos um teste com o robô para ver como que ele ia se comportar, tá? Então, isso já não acontece mais, ou pelo menos se acontece é um erro, mas nós vamos repostar essas atividades, vamos apagar essas atividades e repostar elas de forma com que o professor possa usar a atividade e o aluno também, tá? Isso foi uma questão de adaptação no começo, quando a gente ainda estava vendo como que a API, né, como que o robô que faz essa repostagem, como que como que ele faria a leitura e criaria a atividade para o professor automaticamente, tá? Tiago, o Classroom das escolas do campo multianos ainda não estão visibilizadas? Quando serão regularizadas? Ednei, também, essas também estão na fila, tá? A gente termina um, começa outro, eu acredito que no máximo até quarta-feira esteja tudo normalizado, aparecendo para todo mundo. Por conta da conta Google conectada originalmente... Os alunos realizam a atividade, o professor não recebe. O que pode ser? Valdirene Moraes. Valdirene, nós enviamos um vídeo para mostrar como que o professor ele verifica o resultado da atividade, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma atividade aqui do 6º ano de matemática. Aqui, ó, o professor pode tanto clicar em pasta da turma no Google Drive, aí vai aparecer para ele lá as respostas, como na atividade, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir uma atividade aqui. Como na atividade, ele pode ter, às vezes não aparece dessa forma para ele, mas aparece um lápis aqui embaixo, então ele clica no lápis e daí é só ele clicar em respostas, tá? Ou aqui na pasta da turma no Google Drive, onde ele também consegue abrir a atividade dele de forma editável, né? Ele consegue ver tudo que está sendo postado. Eu acho dessa forma mais simples, por isso que nós enviamos um vídeo, inclusive para a CRTE, para disseminar, para que o professor ele não tenha tanta dificuldade para captar isso, né? Para captar o resultado das atividades, tá certo? Vamos lá ver se tem mais alguma. Há uma previsão da formação aos professores para a utilização do Classroom, uma grande parcela nunca utilizou a plataforma.
Aí é com a Eliana. Isso, a gente também, isso foi uma solicitação que eu tive hoje, para organizar já uma agenda com essas formações e com esses temas. Então, está na minha lista de prioridades, assim como nós faremos toda semana uma conversa com vocês, né, a Eliana, junto com o Tiago, nós vamos também fazer para os professores. Tá? Então, aí vamos repassando essa demanda para a gente agendar, 1 ou 2 vezes na semana, especificamente com os professores. Faremos, sim. A partir... Eu penso que essa semana a gente já consegue agendar, mais para o final da semana. Eu acho legal, Eliana, se você me permite, claro, a gente fazer uma pesquisa. A gente pode fazer um forms aí bem rapidinho e disparar para os professores para ver assim, o que eles querem aprender. Né? Fechado. E aí a gente segmenta, porque assim, nós vamos ter professores que nós vamos ter que ir lá ensinar o beabá. Mas nós temos muita gente que já usa. Então, a gente pode ensinar a fazer um formulário adaptativo, a gente pode fazer ensinar a fazer uma atividade colaborativa, onde muitas pessoas vão editar a mesma atividade. Perfeito. Nós podemos ensinar a fazer uma atividade de sala de aula invertida através do Classroom. Então, ao invés do professor dar a aula, fazer com que o aluno monte a aula e depois apresente isso em forma de seminário para o professor, sem consumir dados. Né? Não, excelente, já está combinado aqui. Então vamos disparar então a pesquisa, daí a gente segmenta todo mundo e a gente faz formações bem casadinhas. Perfeito. Então, para quem não sabe nada, para quem sabe um pouco e para quem quer se aprofundar. Exato, e aí a gente já manda inclusive a agenda para o núcleo, o núcleo já divulga com os professores quando nós vamos fazer cada um deles. Perfeito. A Kelona está perguntando, a App Class está dando muitos erros de login, mesmo logando na conta correta, algum bug no app? Não. A única coisa que tem mesmo de problema é a atualização, tá? Pode ser que alguém acesse, mesmo com a conta correta, não apareça nenhuma sala, mas é uma questão extremamente simples, tá? Não tem nada... Assim, é diferente, por exemplo, que aconteceu com outros aplicativos da SED, que a gente tinha problema no aplicativo, dessa vez nós não temos nenhum problema. Nem no app, nem na cobrança, né, na isenção de tráfego de dados e nem no Google Classroom. Nós não temos absolutamente nenhum problema estrutural em nenhum desses. E olha... que nós divulgamos um formulário, nós temos quase 4.000 requisições no formulário, e tudo a gente trata de forma sistêmica, a gente resolve os 4.000 problemas numa tacada só, sem nenhum problema, tá? Mas é claro que se aparecer alguma anomalia, é bom nos reportar. Tem uma coisa aqui de livro didático, já apareceu algumas vezes, da Gabriele Muti. Há no livro didático de algumas séries conteúdos que não estão previstos no CREP da série e, por consequência, não estarão no RCO do professor. Como será feito nesse caso? Com relação aos registros, a gente vai encaminhar para vocês uma orientação que vai ser específica. Então, aguardem um pouquinho, né, porque a gente vai ver essa questão desse vínculo, como ele vai acontecer. Tá? Então, isso depende, é bem específico para cada uma das disciplinas. Então, a gente vai tratar dessas situações. Ok? Então, o importante agora a gente vamos focar nisso e aí a gente vai pensar essas outras situações na sequência, porque, de fato, você tem razão em colocar essa situação e precisa ser orientado para todos. A Gisele, ela pergunta sobre os estudantes PAC, pai e tios, né? Se eles vão ser incluídos manualmente ou a SED fará isso. A SED vai fazer isso, tá? Por enquanto, não precisa se preocupar. E as senhas do aplicativo Aula Paraná, muitos professores não estão conseguindo acessar, dá erro de usuário e senha. Robson, nesse caso, a CRTE tem ali uma forma de tratar isso também, tá? Tratar a senha, e se por um acaso não funcionar, se resetar a senha, não funcionar, aí entre em contato com a gente. Mas olha, 99,9% dos casos, senha se resolve ali rapidamente com o pessoal da CRTE. Ok. Tá. Gente, acho que não tem mais nada. Tem mais alguma coisa? Não, é tranquilo. É quase 1 hora de web, bastante tempo. E agora é só nós alinharmos mesmo o fluxo nesse trabalho de auxílio às escolas. Então, a planilha, né, organizar a chefia junto com o coordenador,
pedagógico, organizar quem serão as pessoas responsáveis em fazer o atendimento às escolas, né? Os tutores que não estão de licença, né? Então, aí tem que organizar a questão do fluxo. A gente pede para priorizar, sim, os tutores que já têm esse trabalho, mas os tutores podem ser que não atinjam 100% das escolas. Então, é uma organização com todos os técnicos pedagógicos do núcleo. Então, a chefia, junto com o coordenador pedagógico, fará isso. E o que é muito importante nesse momento, a gente seguir todo aquele fluxo de encaminhamento que nós trabalhamos no roteiro na sexta-feira, né? Então, a gente tem que fazer todo o levantamento da situação da escola para que nós consigamos orientá-los da melhor maneira. E, principalmente, né, nesse primeiro contato, esse primeiro encaminhamento, é falar para eles da importância, do porquê é importante vocês serem convidados a estarem nessas turmas. De início, vamos trabalhar com as turmas que os professores têm maior dificuldade. E, assim, na sequência, nós vamos atingindo todas as turmas da escola. Ok? Fica combinado assim da nossa parte, fica combinado assim com o Tiago. E, paralelo a isso, a gente faz o levantamento das dificuldades dos professores e vamos fazendo esses momentos de conversa, né, para ir tirar dúvidas. Perfeito. Certo? Gente. Agradecemos. Obrigada, gente. Bom trabalho aí, tudo de bom. E nos vemos aí na sequência. Obrigado, gente. Bom trabalho. Tchau, tchau.